Oi, gente, já fez um vídeo aqui hoje, tô fazendo outro. Fiz um Reels aqui falando sobre casamento, né? Que a pessoa casada, independente de qualquer coisa, quando não tem assim condições, não tem empregado, não tem um ajudante do lar, tem que fazer comida. E assim, pra gente que tem esses problemas, às vezes é complicado, porque tá com vontade de fazer nada, sabe? Tá querendo ficar só no seu cantinho, sem conversar com ninguém. Eu, assim, constantemente eu tô assim. Agora que eu tenho me soltado mais nos vídeos, tô gostando, porque assim, gosto de fazer mais vídeos sozinha, né? Mas a minha pretinha, às vezes ela tá aqui, aí ela se intromete. Agora ela desceu, fui pra casa dela. E aí o que que acontece? A gente tem que fazer as coisas, né? Não importa se a gente tá bem ou não, sabe? Porque tem marido que é compreensivo, mas é muito difícil. Olha, eu tava vendo uma estatística, pesquisando, 60 a 70% de casais se separam quando a mulher tá depressiva, quando a mulher tá problemas de TPM, na menopausa, ou quando a mulher está com esses problemas, né? Insuficiência adrenal, epilepsia, porque é, é complicado, sabe? É, eu quero dizer, é complicado porque assim, a pessoa que está passando pelo que ela está passando, olhando para ela, aparentemente ela coloca sempre um sorriso no rosto. Muitas das vezes eu mesmo sou uma pessoa que sou muito agressiva, ignorante quando eu tô no meu extremo, sabe? E aí é discussão, ou às vezes não é discussão porque tá vendo que eu não tô legal, aí fica pra lá. Mas é uma coisa assim complicada, chata, sabe? Poxa, hoje é domingo. É, não me custa, tô fazendo almoço, não me custa. Mas não era o que eu queria estar fazendo, sabe? Eu queria estar quietinha no meu canto. Então hoje, assim, sabe, hoje era um dia que eu tava querendo sair, dar uma volta, passear, ir pra algum lugar. Mas assim, não dá, não dá, não dá. Mas para as pessoas, pra gente que tem depressão, tem ansiedade, sabe, que tem esses problemas psicológicos, magoa. Mesmo a gente sabendo que não dá, a gente não é uma criança. A gente tem que entender. Mas magoa, porque olha, eu fico em casa a semana toda, já é difícil de querer sair, porque a gente se isola. Aí quando dá essa vontade não dá pra ir, aí sabe. Mas é o que eu quero dizer pra vocês, gente, não desanima não. Sabe, eu tenho andado assim muito pensativa sobre os desânimos, porque tem muita coisa que tem me desanimado e que tem parado a minha caminhada, sabe? Eu me propus a não tirar mais minha vida, fiz esse pacto com Deus, que a vida não é minha, é dele, ele só deixou eu aqui na terra mesmo um sopro de vida, mas a vida não é minha, é dele. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, é complicado, sabe? Eu vivo pregando aqui, não, vamos lá, um dia de cada vez e tal. Mas assim, vamos tratar com a psicóloga, psiquiatra. É a melhor coisa que tem, é isso. Mas assim, ainda assim, eu sinto vazio aqui dentro, sabe? Eu tô aqui falando assim porque eu tô desabafando. É que não é porque eu tô fazendo almoço, porque ó, eu faço comida com frequência. Mas assim, hoje era um dia que eu queria ficar quietinha, eu queria se pudesse dormir o dia todo, ou então me levasse para algum lugar, para uma praia, sabe? De preferência onde não tivesse ninguém, para me ficar lá só olhando o mar, só sentadinha olhando o mar, dando mergulho de vez em quando. Mas não dá, não dá, não dá. Não sou criança, tem que entender. Só que o coração, sabe, fica apertadinho, aí a gente fica pensando, poxa, pra que vem nesse mundo? Se as coisas que a gente quer, as coisas que a gente
pensa em ter, a gente não pode ter. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu não penso em ter nada. Eu não, assim, com esse negócio da minha depressão, eu não penso eu não sonho, sabe? Aí eu coloquei os projetos aí, tô fazendo os projetos na mesa, sabe, como essa semana eu falei pra vocês, não fiz com frequência, mas fiz algumas vezes. Semana que vem eu vou tentar dar sequência a semana toda, entende? E aí também eu vou conhecendo outras pessoas, vou fazendo amizade, vou conversando. Eu gosto de conversar com pessoas bem mais velhas do que eu, não sou muito fã de conversar com rapazes novos ou com moças novas. Eu gosto de conversar com pessoas, sim, eu tenho 45, eu gosto de conversar com pessoas de 50, 60, 70, por aí. Tem mais experiência do que eu para poder aproveitar. Se bem que hoje em dia os novos também tá tendo bastante experiência, mas eu não tenho muita paciência, porque eles têm as palavras deles são muito diferentes, assim, como dizem, de gíria, né? E eu não, meu psicológico para me pegar gíria é difícil, eu não tô preparada para poder ficar pegando gíria não, tentando entender gíria não. Então eu prefiro conversar com pessoas mais velhas, pessoas assim do meu tempo, mais velhas do que que tem mais experiência, entendeu? Então assim, conversando com pessoas mais velhas do que eu entendo que a vida não é fácil de casado, sabe? Mas eu acho que quando tem união, é mais fácil. Meu marido ele é unido comigo, mas assim, em relação ao meu problema de saúde, ele é bom, assim, para ir, vai pro médico comigo, volta. Mas assim, tentar entender, ele não é que eu acho que eu não sei se ele não faz questão, não sei se é porque ele não entende mesmo, sabe? Ele não tem muita paciência, assim como meus filhos também não têm. Então, assim, dentro de casa eu vivo muito isolada, eu e os meus bichinhos, meus 8 cachorros e meus 4 gatos, que agora tem novidade que tem mais 3. Aí de 4 foi pra mais 3, 5, 6, 7. Mas eu vou dar, não vou ficar com todos eles não, é muito. Eu tinha 7, dei 3, aí a neném fez o favor de vir fazer mais 3, mas eu vou dar, não tem condições de ficar com um monte de gato. E eu tô perdendo até a paciência com eles, porque eu tô numa fase, sabe, que eu quero olhar só pra mim, tô muito egoísta. E assim, aí quando eu tenho que parar de olhar pra mim pra olhar pra outra pessoa, pra cuidar de outra pessoa, eu me sinto, sabe, sei lá, mal, porque eu quero cuidar de mim, não quero cuidar de ninguém, sabe? Eu passei minha vida toda cuidando de filho, cuidando de irmão, e aí agora eu quero cuidar de mim, só de mim, mas aí a gente tem marido, aí tem que cuidar do marido, sabe? Aí tá difícil. É aí que eu fico pensando, sabe? Eu não sei se eu o casamento, tenho uma união estável desde 2012, o casamento marcado para maio, acho que é maio, né? O finalzinho de maio, nem sei. Mas eu acho que, não sei, gente, se é isso que eu quero. Porque é muito complicado, sabe? Se eu estivesse sozinha agora, eu tava deitadinha lá na minha cama, quietinha. Mas infelizmente não, ou felizmente eu sou casada, tenho que fazer o papel do marido. Entendeu? Não, se bem que ele faz, quando eu não tô muito legal assim mesmo, ele pega e faz. Não faz de cara boa, mas faz, né? Fazer o quê? Mas só um desabafo, porque eu hoje ia mandar mensagem pra minha irmã, mas minha irmã, não sei se ela tem em casa, também domingo eu não vou encher o saco dela com essas coisas, né? Um desabafo. Aí eu tô desabafando com vocês. Pessoas que eu não conheço, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que eu mandei, acredito eu que estão me seguindo e estão vendo meus vídeos. E é isso, gente. É um dia de cada vez, bola pra frente, cada um com seus problemas, entendeu? E quem estiver vendo que a mente não está muito legal, antes de que fique pirado igual a minha, vá procurar um terapeuta,
entendeu? Antes de ter que chegar ao psicólogo, porque quando chegam no psicólogo eles passam tanto remédio, olha, droga pura. Eu falo que é droga pura. Vocês viram ontem eu fazendo vídeo, depois vocês viram o vídeo anterior de ontem. Eu tava, olha, com ele pequenininho, falando coisa com nada, coisa com coisa. Entendeu? A gente fica com a cabeça rodando assim, sabe, com aquele sono. Olha, eu nunca usei nenhuma droga, mas eu acredito que esses remédios tarja vermelha e tarja preta é tudo droga. Então, assim, antes de vocês chegarem nesse nível, vai para um terapeuta. Ou então faz como a minha antiga terapeuta falou, toca o F e vida que segue. Eu comecei a tocar o F, mas assim, não é da minha índole, eu não consigo. Mas eu vou começar a voltar a tocar, porque quando eu tava tocando eu tava me sentindo melhor, sabe? Aí eu parei de tocar, já não tô me sentindo já tão bem, tão liberta igual eu tava. E é isso. Já fiz alguns vídeos hoje falando algumas abobrinhas, mas eu acredito que tocou no coração de alguém, porque mesmo sendo algumas abobrinhas, algumas coisas que acontecem comigo, acontece também, acredito, em alguns lares, com algumas mulheres, de repente com alguns homens também, entendeu? E é isso, gente. Vamos viver um dia de cada vez, vamos tentar levar a vida mais leve, o que for possível fazer para não ter estresse, faça, entendeu? E se der, vocês conseguirem, pega o F e usa ele com toda a velocidade. Entendeu? É isso. Beijo, ó, no coração. Vocês, por favor, me curtam, deixa o like, escreve aí embaixo. Ah, Sabrina, sei lá, escreve alguma coisa. Não é possível que eu não tenha nada que vocês queiram me perguntar sobre o vídeo, né? Escreve alguma coisa, por favor, por gentileza. Me segue, por favor, gente, me segue. Eu quero viralizar, quero fazer 100 inscritos, 200, 300, quantos inscritos quiser, entendeu? Eu tô no propósito assim de Deus para mim poder fazer inscrito e eu tô, sabe, assim, pedindo muito a Deus para que eu viralize. Mas tudo no tempo de Deus. Mas enquanto não viralizo, vai me ajudando aí, porque de grão em grão, né? É isso. E eu agradeço vocês de coração por estar me seguindo, por estar assistindo meu vídeo, que eu vejo que eu tenho muitas visualizações. Quem me dera que todo mundo que visualizasse desse um like. Mas vai ver, não gostou do conteúdo, eu respeito. Mas se eu for possível visualizar e dar um like, me seguir, eu agradeço, tá bom? Beijo no coração de vocês. De repente eu vou na pracinha fazer uns vídeos, dar uma caminhada, porque hoje eu tô assim, querendo sair, então de repente eu vou dar uma caminhada. Se for dar uma caminhada, eu levo vocês junto comigo. Beijo no coração de todos. E é isso, gente. Vida de casado ainda mais com problema de saúde mental, não é fácil. Não é. Porque quem olha por fora pensa que a pessoa tá 100%, mas por dentro só Deus sabe. Beijo.